Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar para vocês sobre importação simplificada. Pois é, nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre a importação simplificada, ou seja, aquela importação simples, mas que nem sempre é a mais barata, mas é a melhor opção para quem quer importar produtos de pequena quantidade, pequeno valor e verificar aí se o produto é bom e se tem mercado para o seu produto. Isso mesmo. Então, a importação simplificada, ela já diz, né? O próprio nome diz que ela é uma operação simples, ou seja, ela vai cortar aí várias etapas de uma operação formal, vai tirar, né? O despachante aduaneiro não vai ser necessário, vai tirar aí algumas etapas que às vezes é a parte mais preocupante com o importador. O importador ele se preocupa com o que vai acontecer quando a mercadoria dele chegar ao Brasil. E aí ele fica tão preocupado, né, com essas etapas que às vezes ele não conhece, não sabe bem e quer iniciar aí a sua vida como importador, quer iniciar as suas operações de importação, viu que na importação ele tem uma oportunidade de melhorar, de ter a sua aí, começar a trilhar o caminho da sua independência financeira, ou do seu próprio negócio e tá com pouco dinheiro. Então, a importação simplificada vai ajudá-lo a conhecer esse universo que é a importação e vai trazer aí algum conforto, tá? Então a importação simplificada, ela vai te ajudar nessa jornada de importador. A importação simplificada, ela pode ser para a pessoa jurídica que quer importar pequena quantidade para conhecer o produto, saber se o produto é bom, verificar a qualidade do produto, tá? Verificar se o produto atende à expectativa daquilo que ele almejava, daquilo que ele esperava. Porque quando você compra, você cria aí uma expectativa, então você compra uma pequena quantidade para conhecer, saber se esse produto é bom mesmo, né? Se ele é fácil, será que ele é fácil se for algo de montar, se é fácil de montar, se é a questão da qualidade. Então você vai poder testar esse produto e verificar se ele é bom. Então, se você vai importar para revender, aí depois que você fez esse primeiro momento, teve esse primeiro contato com o produto para saber se ele é bom, se ele atende aquilo que você está querendo, você vai poder fazer uma importação de um lote para teste. Você vai importar uma quantidade para testar quem? O mercado. Você vai colocar isso no mercado e verificar se tá bom, se tem uma boa aceitação, se as pessoas vão gostar, se você vai poder realmente investir de fato naquele produto. E depois que você fizer isso, aí sim você analisa as outras etapas. Mas hoje o foco aqui, o objetivo é a gente falar da importação simplificada, como ela funciona, o que você pode fazer, o que você não pode, quais são as restrições. Isso é muito importante para você que vai começar a sua vida como importador, tá? O importador, quando vai usar a simplificada, como eu disse anteriormente, ele pode para pequena monta, pequena quantidade, tá? Para ele fazer a sua operação. Agora, tem um valor um valor limitado, tem um teto máximo, que a gente sempre se preocupa com a questão do teto máximo. Qual é o teto máximo para uma operação simplificada? US$ 3.000. Agora, esses US$ 3.000 é somente o valor da mercadoria ou é o valor global da operação? É o valor global da operação. Ou seja, nesse valor de US$ 3.000 vai estar incluído, tem que estar incluído o quê? O valor do frete, o valor do seguro e o valor da mercadoria. Somando esses três valores, você não pode ultrapassar aos US$ 3.000. Se a tua mercadoria for R$ 2.800, desculpa, R$ 2.000, ó, a pessoa tá onde? No Brasil, pensando em reais, né? Mas não dá. A operação é em dólar ou em moeda equivalente, tá? Porque se a tua moeda for euro, ela equivalente ao dólar tem que dar US$ 3.000. Então você tem que ter atenção
devido à moeda, né? A taxa de conversão. Se você comprou a mercadoria em euro e aí você vai fazer a conversão, se ultrapassar os 3 mil dólares, então já está fora do teto máximo da operação, que é 3 mil dólares. Então você tem que ter atenção nesse sentido, tá? Você comprou em outra moeda, ela tem que, equivalente ao dólar, tem que chegar a um valor aí de 3 mil dólares, então tem que ter atenção na taxa de conversão, que atualmente aí está sofrendo umas variações para mais, menos, e a variação tem sido constante, então você tem que ter atenção. Vou te dar um exemplo. Você vai pegar a tua mercadoria em dólar, ela equivale a R$ 2.800. Se você tem um frete de 300, cismei com reais, gente, dólar. Se você comprou, deu 2.800 dólares, se o teu frete é 300 dólares, então a tua operação ela já ultrapassou o teto máximo definido pela Receita Federal, que é 3 mil dólares na operação. Então, se é 2 mil e 3 mil, você comprou a tua mercadoria a 2.800 e o frete é 300 dólares, vai dar um total de 3.100 dólares. Então, não vai dar. Então, você tem que verificar, tá? Porque a tua operação tem que chegar a esse valor. E como você faz isso? Você vai ter que planejar a tua operação, ou seja, você tem que cotar antes. Antes de fechar a operação, antes de concluir a tua operação de dar o checkmate, você tem que fazer o quê? Você tem que cotar. O que é cotar? É você acessar, por exemplo, eu vou usar nessa importação, vou comprar minha mercadoria no Alibaba. Então, você vai acessar o Alibaba, você vai simular ali a sua operação, você vai simular a sua compra e ele vai te dizer ali o custo da mercadoria para a quantidade que você quer comprar e o valor do frete. Tá bom? Ou você vai cotar o valor da tua mercadoria, não, vai ter o valor da mercadoria e você vai cotar com uma empresa, que a gente já vai falar sobre a empresa de courrier, e aí você vai ter, antes de dar o go ahead, de dar o green light aí para a tua operação, você vai saber quanto que ela custa e você vai ver que você vai estar dentro desse teto máximo e você vai poder, enfim, realizar a tua operação com tranquilidade, porque se ela ultrapassar esse teto máximo de 3 mil dólares, você não vai conseguir tirar, não vai conseguir liberar essa carga aqui no Brasil como uma operação simplificada. Ela vai ser destinada à operação formal. Aí você vai precisar do que você não precisaria na remessa simplificada. Você vai precisar de quê? Você vai precisar de um despachante, você vai precisar de uma habilitação no sistema da Receita Federal chamada Radar. O que na importação simplificada você está dispensado. Você não precisa usar um despachante aduaneiro, você não precisa ter habilitação no Radar. Você precisa estar com seu CNPJ habilitado, ativo, né? E se for pessoa física, tem que estar aí com seu CPF habilitado e seu CPF ativo, tá? Sem isso, você não vai conseguir, obviamente, concluir aí a sua operação de importação simplificada. O outro ponto que é importante na operação simplificada, a importação simplificada, ela traz esse conforto de quê? Que o importador, ele não precisa intervir, não é ele que fala com a Receita Federal, não é ele que faz a declaração de regime de importação, ele vai fazer o quê? Simplesmente contratar um agente de carga, que seja habilitado, tá? Porque nem todos são habilitados. Os habilitados hoje que eu conheço é o DHL, é o UPS, é a FedEx, tá? São esses que eu conheço que são habilitados, então eu vou falar abertamente aqui, porque não temos, né, motivo nenhum para esse não pode, aquele não. Hoje, as empresas habilitadas que eu conheço são essas, elas são habilitadas junto à Receita Federal para atuar em nome do importador na operação simplificada para fazer a liberação da mercadoria junto à Receita Federal, tá? Então, o agente de carga aí, seja um desses que eu comentei, eles têm habilitação e quando você verificou, planejou a tua operação e viu que ela cabe dentro, tá? Dentro do teto máximo de 3 mil dólares, você vai poder usar uma dessas empresas, né? E elas, quando a mercadoria chegar aqui no Brasil,
Você não vai precisar se preocupar porque elas vão entrar em contato com você. Elas vão te dizer o valor da sua operação, quanto você tem que pagar para poder conseguir liberar a sua mercadoria. Ela vai te dizer isso. Ela vai te fazer um boleto e vai mandar e vai te dizer ali qual é o custo da tua operação. O que é importante? Dentro desse custo que ela vai te mandar, vai estar incluído quem? Os impostos, tá? Os impostos, porque hoje a tributação desse tipo de operação, ela também é simplificada. Ou seja, você não tem vários impostos como na importação formal. Essa operação, ela unifica e dá uma única tributação para os impostos, chamados impostos federais. Então, ela unifica e hoje esse valor é um percentual de 60%. A Receita fez aí a sua média e entendeu que para a importação simplificada vai ser tributado o imposto de importação com alíquota de 60% sobre o valor da operação, o valor da mercadoria. Então vai ser 60%, sempre vai ser 60%. Não vai sofrer variação como na operação formal, que sofre variação de acordo com o produto, de acordo com a sua classificação fiscal. Mas na operação simplificada ela é 60%. Qual é o segundo imposto? É o imposto estadual, que é o ICMS. O ICMS, a alíquota vai variar de acordo com o estado. O Rio de Janeiro hoje é 18%, que é 16% do ICMS e 2% do Fundo de Combate à Pobreza, que hoje somando dá 18%. Então você vai, na sua tributação, são esses dois impostos, que é o quê? O imposto de importação, que vai dar 60% e representa todos os demais impostos, mas o imposto estadual, que é o ICMS, com alíquota de acordo com cada estado onde você está localizado. Ele vai fazer essa tributação e vai gerar um boleto. Aí você me pergunta, mas e a armazenagem? A armazenagem vai estar incluída no custo do frete. Quando a empresa de correio ela coloca o custo do frete, ela já inclui todas as despesinhas aqui que você vai fazer aqui no Brasil. Porém, todas as operações não, ela vai colocar aí o valor da armazenagem, mas ela vai fazer essa operação e ela vai fazer o demonstrativo para você desses custos. Você vai saber quanto exatamente você vai estar pagando. E você não se preocupa, porque ela vai fazer, vai mandar um boleto e você não tem que ficar atuando com a Receita, atuando com a gente, atuando com esse ou com aquele interveniente. Você vai falar única e exclusivamente com o agente de carga, que vai mandar para você o valor, vai te mandar o boleto, você vai efetuar o pagamento e ela vai fazer o repasse daquilo que é devido à Receita Federal, o órgão interveniente que está envolvido na sua operação. Mas você não vai se preocupar com isso, porque não é você que acessa, não é você que fala, é quem? O teu agente de carga. Então, a operação simplificada, ela tem essa blindagem, vamos dizer assim, onde o importador, ele faz a compra lá fora, manda para o Brasil e ele recebe a carga sem estar participando desses eventos que acontecem no meio do caminho. Mas ele é importante que ele saiba como isso funciona e quais são os custos que estão envolvidos, né? Como é que funciona? Ele compra, contrata o agente coleta a sua carga, traz para o Brasil e aqui no Brasil esses são os impostos, mas sempre pensando que não é uma operação para grandes quantidades e nem grandes valores. Pequena quantidade, pequeno valor, tá? E aqui no Brasil é o agente de carga que fala em seu nome junto à Receita Federal para proceder com a liberação. Agora, quais são as restrições da operação simplificada? Ela é restrita ao valor de $3.000, né? A operação até $3.000. Ela é restrita para produtos que tenha órgão anuente envolvido, se tiver algum órgão anuente, como o Ministério do Exército, o Anvisa, se tiver qualquer órgão anuente envolvido, essa operação, de repente, você consegue embarcar. Esse é o problema, esse é o ponto-chave. Você, de repente, não sabe, mas se o agente de carga contratado não fizer esse filtro para você, você vai até conseguir embarcar, mas quando chegar aqui no Brasil, você não consegue fazer essa liberação. Então, por isso é importante saber qual é o produto, planejar, consultar
aquelas pessoas que têm conhecimento, fazer sua consultoria para saber se aquele produto ele sofre alguma restrição. Porque se ele tiver alguma restrição, você não vai poder importar, ainda que a empresa de courier consiga trazer essa carga para o Brasil. Vou te dar um exemplo de carga. Uma carga que é considerada perigosa, tá? O caulim, você consegue trazer essa quantidade, mas ele não passa pelo crivo da Receita Federal como uma operação simplificada. Por quê? Porque ele é considerado um produto perigoso. Então é preciso saber que tipo de produto vai trazer para você não esbarrar na restrição, não na hora do embarque, mas depois que a carga embarcou. Então é preciso planejar, conhecer, saber qual é o produto e se esse produto tem restrição antes de fechar a sua compra. Antes de efetuar o pagamento, antes de fechar a tua compra, você precisa saber se esse produto tem alguma restrição no Brasil. E isso você consegue através de uma consultoria, que é algo muito tranquilo, nada impossível e é bem acessível hoje, né? De você saber. Também você pode acessar lá o site da Receita Federal para poder você fazer consulta com a NCM. Então, se tiver algum órgão anuente envolvido, você pode até conseguir embarcar, mas não consegue fazer a liberação aqui no Brasil, porque a Receita Federal não vai liberar de forma simplificada. Aí vai para a operação formal, onde você precisa de um radar, precisa de um representante, que é o despachante aduaneiro, para realizar a sua operação, tá? A outra restrição é com relação à questão das dimensões, tá? Se for uma carga, às vezes, de pequeno valor, mas ela tiver uma dimensão muito grande, ocupar aí um grande espaço no avião, ela também não vai poder ser embarcada de forma simplificada, vai ter que ser embarcada como uma importação formal. Então, alguns pontos você precisa se ater e ter atenção antes de efetuar sua compra, para que você não venha sofrer decepções na sua importação, nesse teu primeiro contato com a importação, nesse teu primeiro contato com esse universo de importador e com as legislações e com as restrições que às vezes acontecem. Mas é um processo simples, você consegue, tá? Você consegue fazer se tomar esses cuidados. Tá? Por quê? Eu já vivenciei, nesse meu mais de 20 anos de comércio exterior, eu já vivenciei problemas desse porte, onde a mercadoria ela tinha restrições por ser um material perigoso, mas na hora de embarcar não tinha restrição. Quando chegou no Brasil, foi necessário uma liberação através de um despachante aduaneiro de forma formal, porque ele tinha aí restrições. Em outro caso, que nós geralmente a gente não aconselha muito, que é a importação pelos correios. Por quê? Porque o correio, eu não sei se melhorou, né, desde do período em que eu tive acesso, mas ele está com muitas restrições com relação ao canal de comunicação, e isso está dificultando a liberação, e quanto mais atraso, mais armazenagem você paga. Então não é bom que esses atrasos aconteçam. Por exemplo, o cliente mandou uma mercadoria para o Brasil, foi rejeitada, vamos dizer assim, na pré-análise pela empresa de courier, dizendo, olha, essa mercadoria ela precisa de um órgão anuente, eu não posso embarcar. Então foi nos Correios, o Correio não fez esse pré-filtro e embarcou essa mercadoria. Quando chegou no Brasil, a mercadoria não podia sair, que é o que? O vinho, porque ele tem a anuência do órgão do mapa. Você precisa de algumas anuências, precisa de algum órgão interveniente para poder liberar a sua carga, e a carga não pôde sair. Isso gerou transtorno, gerou problema pro remetente, né, pro exportador lá fora, e a carga não pôde sair aqui do Brasil, teve que ficar restrita aqui. E o que aconteceu, né, nesse processo? A empresa, aliás, nem foi uma empresa, né, foi uma pessoa física que fez essa importação, e ele teve que, o importador aqui no Brasil não quis ficar com a mercadoria, ele teve que pegar essa mercadoria aqui, e o importador aqui não pôde arcar com os custos, então essa mercadoria ela teve que voltar. Um exemplo é o vinho. O vinho ele não pode ser importado porque na forma simplificada, porque ele precisa de um órgão anuente aí atuando para que seja liberado, porque é uma bebida.
e o que a empresa acabou mandando para o Brasil via Correios, e o Correios não fez esse pré-filtro e acabou gerando um transtorno na liberação, que infelizmente não aconteceu, e o vinho teve que ser devolvido para o remetente, porque o importador aqui no Brasil, a pessoa que receberia o vinho, não quis arcar com os custos aí para liberar a operação. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de escolher o produto e saber se aquele produto tem ou não restrição para vir para o Brasil. E os Correios no momento, infelizmente, não é felizmente, infelizmente não é o melhor canal aí para você fazer a sua importação simplificada, tá? E vamos lá, o agente fez, né? Você escolheu bem o produto, ele estava dentro dos $3.000, você verificou as restrições de embalagem, tudo certinho, a carga foi embarcada, chegou aqui no Brasil, o agente de carga fez aí o custo para você, você efetuou o pagamento. Após a liberação, tá? O que acontece? Liberou a carga. Então, a empresa contratada de courier, ela vai entregar essa mercadoria dentro do endereço indicado por você lá na sua documentação, na sua fatura. Você indicou o endereço, a empresa de courier, depois da liberação, ela vai fazer o quê? Vai entregar lá na sua residência, onde você, ou na sua residência, ou na sua empresa, onde você designou, onde está lá o endereço do recebedor, ele vai te entregar lá sem nenhum outro custo, porque todo o custo foi colocado lá naquele primeiro boleto, lá naquele momento em que ele manda os custos para você, tá? E aí você recebe, fica feliz e continua o seu processo. Agora eu quero te dar uma dica bônus, uma dica muito importante para você, guarda ela com você. O que é importante, quando a gente fala que a operação ela é simplificada, que as restrições são menores, ela tem uma facilidade para liberar carga, aí vem agora eu posso fazer tudo, né? Vamos lá, vamos comprar. Não, você tem que tomar cuidado com o seguinte, se você começar a fazer durante o período muitas importações de pequena monta, a Receita pode começar a te observar e ver que você pode ser um importador grande, mas que está se utilizando da importação simplificada para fazer as suas operações. Então ele vai começar a te restringir, aí levando as suas importações e colocando na hora de analisar como uma importação formal, porque a Receita ela tem todos os dados e ela cruza, ela vai saber aí quantas importações você faz por ano, apesar da legislação não te dar não dizer para você que se você tem um limite, você pode importar tanto por ano, ou isso ou aquilo. Não, você vai poder importar aí a quantidade em pequena monta, mas você tem que ficar atento, desde que você não utilize a importação simplificada para ir mascarar uma outra importação. Então não faça isso, utilize com sabedoria aquilo que você tem aí para fazer do seu negócio um sucesso. E a outra dica importante isso aí eu quero compartilhar, porque é uma experiência vivida. O importador, ele fez uma operação, tá? E a importação, ela chegava a $3.000 sem nenhum problema, né? A operação dava aí $3.000. E o que acontece? A empresa exportadora, na verdade, eram duas operações, tá? As duas dividindo dariam $3.000 cada uma. O que ele fez? Ele mandou uma no momento e mandou a outra logo a seguir. Então as duas cargas somando davam $6.000 e ele mandou próximas, fez embarques separados e mandou próxima. O que aconteceu? A Receita pegou, por quê? Porque elas chegaram próximas, chegaram basicamente no mesmo dia, e a Receita entendeu que havia o intuito doloso, né? O intuito doloso, ou seja, havia ali o intuito de fazer com que a operação fosse... na verdade, ele entendeu que o importador, ele agiu de má fé na operação. Ele queria usar a importação simplificada e ele agiu de má fé, dividindo o embarque. E o que aconteceu? A mercadoria foi bloqueada e o importador perdeu a mercadoria porque não havia defesa. Porque ali estava comprovado, ainda que o importador aqui no Brasil não
autorizou o exportador lá fora, mas o exportador, por sua conta e risco, fez. E o nome de quem que estava lá? Do importador aqui no Brasil. Quem sofreu as sanções? Quem sofreu as penalidades? O importador aqui no Brasil. Então é importante que você tenha em mente como a operação funciona, tá? E não fazer com que, não permitir que o exportador ele tome ações ou tome atitudes em seu nome, tá? Não pode, porque acontece também das vezes o exportador lá fora toma ação sem a sua autorização. Óbvio, né? Você vai depois repassar os custos, mas é o seu CNPJ, é o seu CPF que vai ficar na Receita Federal ali marcado. Então guarde essa dica com você, não se utilize de subterfúgios para poder se utilizar do benefício. Não, utilize o benefício corretamente, você eu tenho certeza que vai ser bem sucedido, você vai conseguir finalizar a sua operação e dar seguimento à sua carreira, porque o intuito não é você ficar parado na importação simplificada. O intuito é que você faça a operação simplificada, organize a sua empresa, organize o seu negócio e siga aí para uma operação formal, importação de container, de cargas maiores, né? Para dar continuidade e seguir aí e ter sucesso nas suas operações, ter sucesso como importador e seguir a sua vida, tá? Financeiramente, sendo bem sucedido e conseguindo aí viver tranquilamente, com a sua consciência tranquila de que você está fazendo o procedimento correto, tá? Eu espero que essa dica de hoje, tá? Esse vídeo, ele tenha te ajudado, ele tenha te dado o caminho, tenha te conduzido a entender melhor como é a operação simplificada, tá? Porque se você for olhar, existem muitas questões que envolvem uma operação de importação, mas nesse vídeo eu procuro trazer para você de forma bem resumida, pontos práticos, dicas vivenciais, que é aquilo que eu vivo. Então eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado, tenha trago algo de relevante e importante para você. Então se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. Algo muito importante para você. Tudo é possível ao que crer.